Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo as notícias do Palmeiras. Palmeiras que ontem soube dos seus adversários, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Na Copa do Brasil teremos o clássico contra o Corinthians e na Libertadores o Palmeiras vai enfrentar o Universitário. Vamos trazer aí a jornalista trazendo as últimas informações do Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Liderança do campeonato. Segunda-feira de folga no Palmeiras e assim vai seguir até a próxima quinta-feira, quando o elenco se reapresenta e dá início à preparação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai acontecer nos Estados Unidos. Neste período de preparação, Abel Ferreira vai ter bastante trabalho para tentar entender o que aconteceu nas rodadas mais recentes do Campeonato Brasileiro. O Verdão vem de 2 derrotas, a mais recente diante do Cruzeiro fora de casa e a outra diante do Flamengo, que também vai participar do Mundial. Enquanto o Palmeiras vai fazer essa preparação e também está descansando, tem definição sobre as outras competições que serão retomadas depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Libertadores e Copa do Brasil. Os sorteios das oitavas de final aconteceram nesta segunda-feira e o Verdão vai ter pela frente na Liberta o Universitário do Peru. Lembrando que o técnico Abel Ferreira e o Palmeiras construíram juntos a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores da América, então o Palmeiras vai decidir em casa e na Copa do Brasil a mesma coisa, mas a Copa do Brasil tem um elemento super especial, oitavas de final com derby. Sim, o Palmeiras vai ter como adversário nas oitavas de final o Corinthians. Vai ser a primeira vez na história da competição que as equipes vão se encarar na Copa do Brasil e neste caso o Palmeiras também decide em casa. Torcedor do Verdão na contagem regressiva antes de pensar em Copa do Brasil e derby, também na Libertadores, contagem regressiva para o Mundial. Como eu disse, os primeiros dias desta semana serão de descanso, depois começa a preparação e a delegação alviverde viaja no dia 9 para Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vou usar uma frase do Abel numa situação que aconteceu nesse jogo do Palmeiras, da derrota para o Cruzeiro, a infelicidade do Abel quando teve aí um choque com um cinegrafista. Abel, olha só a imagem aí, ó, ele dá uma trombada no cinegrafista. Não sei se foi voluntário ou se foi involuntário, mas Abel, a frase que você mais usa, cabeça fria, coração quente. O teu coração estava quente nesse momento, mas a cabeça tem que estar fria, não pode ter esse tipo de comportamento. Imagens. Se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Bom, primeiro que eu não acho que ele tem que determinar, não é o Abel que tem que determinar a posição do cameraman. Ó, vamos lá, o cameraman, ó, onde ele está, ó, o cameraman não está impedindo a passagem dele, o cameraman não está impedindo a passagem dele, não está impedindo a passagem dele, o cameraman está com o visor na câmera e não está impedindo a passagem dele, ele tromba com o cameraman, também não acho que é nada demais, hein? Vou ser bem sincero, também não acho que o Abel fez absolutamente nada demais. Ele não bateu no câmera, ele não empurrou a câmera, ele lá deu um encontrão. É mais uma prova de que ele é um mau perdedor. Mas ele é um péssimo perdedor, isso está tudo bem. Mas eu não vou ficar aqui fazendo tipo e nem sendo corporativista para dizer que o Abel deslocou o ombro do câmera, que o Abel foi um irresponsável. Mas por que essas coisas não acontecem quando o Palmeiras ganha, Elia? Claro, por que isso acontece, por exemplo, ele já tirou o celular de jornalista. Por que isso acontece
acontece depois de uma derrota? Ele é um péssimo perdedor, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu acho legal a gente colocar o seguinte, o Abel é um péssimo perdedor e a gente sabe disso. Agora, o fato dele ser um péssimo perdedor não significa que ele tenha cometido um ato violento contra o Câmara, que ele tenha tido, assim, uma atitude totalmente intempestiva contra o Câmara, que não foi o caso, na minha opinião. Deixa eu fazer uma pergunta, ele é um péssimo perdedor. Você acompanha o futebol internacional, né? E está muito claro que o Abel ainda não renovou o contrato porque ele tem a expectativa de fazer um grande mundial e pintar a proposta de um gigante do futebol europeu. Imaginemos que o Abel reproduz esse tipo de comportamento na Premier League. Qual que vai ser a reação da comunidade futebolística na Inglaterra com o Abel, com comportamentos como esse, arrancando o celular do jornalista, dando tranco no cinegrafista, respondendo de maneira grosseira quando o time perde e sendo expulso e tomando cartão amarelo a todo instante? Você pode responder, por favor? Não, eu tenho certeza que ele vai mudar, até porque o comportamento do Abel, por isso que eu digo que o árbitro tem culpa, o quarto árbitro tem culpa, o árbitro tem culpa, porque eu vou saber me impor contra o Abel, estando eu aqui no Campeonato Brasileiro ou estando na Premier League. Eu entendo o seguinte, o árbitro da Premier League, quando o Abel levantar a voz para ele, o quarto árbitro vai virar para ele e falar, shut up, cala a boca. Exatamente do jeito que eu falei, você falou que eu estava errado. Eu tenho certeza absoluta. Não, cala a boca, o árbitro inglês não vai falar. Vai falar. Não vai falar. Não você está pensando que abaixa o seu tom de voz. Não vai. Pode falar, abaixa o tom de voz. Mas falar cala a boca não vai. O árbitro inglês? Eu aposto com você. O árbitro inglês, ele não vai ouvir. Eu aposto com você. O árbitro inglês não vai ouvir o segundo grito do Abel. Concordo. Não vai ouvir o segundo. Concordo. E aí ele vai posicionar o Abel. Aí o Abel vai chegar na entrevista coletiva e ele vai ter que saber se comportar porque o cara não vai tirar o microfone da mão dele e o coitadinho faz uma pergunta e já passa o microfone para o outro. O inglês da BBC vai lá e pega de volta o microfone e fala assim, eu quero te dizer o seguinte, eu não estou aqui para ser insultado por você. Você não é pago para me insultar. Já de cara. Então, na segunda coletiva, ele já caiu da cadeira. Então, ele já cai da cadeira com o repórter, ele já cai da cadeira com o árbitro, ele já cai da cadeira com o câmera, porque o câmera vai estar na posição dele e se o câmera tomar um esbarrão que ele sentir que é proposital, porque essa é a questão, será que foi proposital esse esbarrão? O câmera vai prestar queixa contra ele. Então, você tocou num ponto, Elia, que eu acho que a gente precisa falar assim. Sobre o Abel, é um péssimo perdedor, não sabe perder, ele é agressivo quando perde, chega nas coletivas de uma maneira grosseira, isso todos nós sabemos. Mas acho que, assim, você comentou aqui, eu acho que 3 pontos importantes. Um é o comportamento do Abel, que é o que a gente está falando. O outro ponto é na questão organizacional do evento. Porque lugar de fotógrafos, de câmeras, há lugares pré-estabelecidos. Que, lamentavelmente, aqui no Brasil, em alguns estádios, isso não é cumprido. Isso não é respeitado. E isso gera desconforto. Eu falo porque eu já estive no campo de jogo, em momentos de acerto e momentos de erro, em que se entra... não se respeita e se coloca uma pressão em você naquele momento. Eu não estou aqui defendendo o Abel, não é isso. Mas aqui a gente está falando e comparando com a Premier League, a probabilidade disso acontecer é menor, porque o campeonato é melhor organizado também e tem os lugares fixos e certos para ficar. E quando o câmera sai desses lugares, as emissoras pagam multa, inclusive. Existe multa por deslocamento de lugar. Eu não sei como está a nossa organização aqui, mas é um ponto de atenção isso. O segundo, a gente já está colocando aqui, que é a maneira com que ele saiu, concordo com você. Ele acabou esbarrando no câmera, mas também não acho que ele foi lá e agrediu. Não é agrediu. Ele não agrediu o câmera, estava passando, estava puto, estava ali, esbarrou. Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. Mas também não precisamos criar uma celeuma toda em função disso. E o terceiro ponto, concordo com você plenamente, que a arbitragem hoje tem sido permissiva não só com o Abel. Eu faço o jogo da Série B, inclusive tive no jogo do Odair Hellmann, que volta, que hoje é treinador do Atlético Paranaense, que nos Emirados Árabes, ele atuava no campeonato árabe... Até outro dia aí. Até semana retrasada, vamos falar assim, você não via uma indisciplina do Odair no banco de reserva. Primeiro jogo no Brasil, chutou garrafa, chutou água, apontou o dedo em risco para a arbitragem, reclamou de um lance que estava errado, porque a arbitragem acertou, e isso me chama muita atenção. Parece que a nossa cultura, Elia, favorece
esse tipo de comportamento. A cultura favorece, até é uma atenuante em relação... E o hábito permite, porque o hábito é fraco. O hábito é fraco e se ele ficar esperando que ele vai ter que ter apoio da CBF, que ele vai ter que ter apoio da Federação Paulista de Futebol, ele é fraco. Ele tem que ter apoio dele, ele tem que estar pautado na sua regra, tem que estar pautado no seu conhecimento, tem que estar pautado na sua história e não ficar tendo a CBF como escudo ou a Federação Paulista como escudo. O Jorge, além de mal perdedor, que mais o Abel é? Ele é muito bom técnico, melhor em atividade no país, mal perdedor e é um cara muito bem pago. Acho que essas três características definem bem o que é o Abel. Você tem mais alguma? Não, eu acho que o Abel, ele se utiliza... Eu tenho, ele é bonito. Eu acho que ele é bonito? Essa área eu não entro. Eu acho que ele é mal educado nas coletivas, porque também os meus companheiros e companheiras permitem que o Abel seja mal educado. Eu concordo com você. Falta para nós aqui, agora você deu o exemplo da arbitragem. Da imprensa inglesa, que se ele desrespeitasse um profissional da imprensa inglesa, esse profissional iria se colocar. Eu acho que falta para nós aqui também profissionais com essa força, de uma vez se sentir desrespeitado por ele, responder na mesma altura. Mas é que ele e o auxiliar dele muitas vezes se colocam acima do Palmeiras e acima do Brasil. E é um erro, país do terceiro. É claro que é, um porque ele erro, nunca faria isso na Inglaterra. Não, e outra. A última coletiva do auxiliar dele foi em cima disso, né? A gente tem a todo instante. Um absurdo. E esse discurso de que é tudo contra o Palmeiras e é tudo contra ele, é um discurso desgastado, esse né? Discurso desgastado, esse discurso começou com o Filipão, Luiz Felipe Scolari, que é um discurso de nós contra todo mundo, somos nós contra eles, eles querem derrubar a gente, eles são contra a gente, por isso nós temos que ter a nossa família fechada. Isso valia durante um período foi muito interessante, que era o jogador jogando pelo treinador, mas isso acabou. O futebol hoje é tão mais moderno, é tão mais qualificado, é tão mais evoluído, é tão mais profissional que não existe mais essa questão. Você precisa jogar por você, pelo salário altíssimo que você ganha. E o mimimi também vai ser cada vez mais diminuído. Por quê? Porque não dá mais para ter mimimi quando você ganha 1.200.000 por mês. A minha esperança é que a vinda do Ancelotti para o Brasil, comandando a seleção, que já está lá, né, já treinou hoje, que isso acabe, porque eu acho que um exemplo que nós temos que ter como referência é a seleção brasileira. Quando você vê um elenco que respeita seu treinador, que tem voz de comando, isso também serve de exemplo para os clubes que aqui estão. Então, acho que a gente viveu anos em que, lamentavelmente, os jogadores estavam acima dos seus treinadores e dos seus dirigentes. O que não acontece mais. A gente tem um treinador que, podemos dizer, está acima e, como diz você, tem peso e altura para estar ali. E que sirva de exemplo e na cadeia sistêmica a gente melhore isso e pare com os mimimis, né? Os famosos boicote, jogadores que se unem para poder isso é questão da igreja, cada vez ser menor. Só para encerrar essa discussão, esqueci de um número super importante. O Abel ganha 3 milhões de reais por mês. O Leonardo Jardim foi contratado pelo Cruzeiro para ganhar R$1,5 milhão mensais. Metade. Então, se o Abel sugere, cogita, estuda ganhar 5 milhões de reais por mês no Palmeiras, esse valor está completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil. E não sou eu que pago, a questão aqui não está, na pauta não está, o Abel vale ou não vale, o Palmeiras pode ou não pode. Não, a pauta não é. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela não pode ter uma caneta tão pesada para determinar que o Abel Ferreira ganhe o mesmo salário do Carlo Ancelotti, porque ela se sente refém do Abel Ferreira para que ela termine o mandato com o Abel ao seu lado. Isso é um absurdo, isso é uma amostra de que ela não só é menor do que talvez ela realmente seja, eu espero que ela seja maior, mas é fato, ela comanda uma equipe que é infinitamente maior do que o Abel. O Abel, ele não nasceu com o Palmeiras não nasceu com o Abel, a base do Palmeiras não nasceu com o Abel, a estrutura do Palmeiras não nasceu com o Abel. O Palmeiras já era muito vitorioso nesse ciclo de 10 anos, então é só uma questão de entendimento de que o Leonardo Jardim ganha R$1,5 milhão e é um treinador mais experiente da mesma escola que ele. Na tela para você. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que vai enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil e o Universitário pela Libertadores. Mas próximo confronto agora é pelo Mundial de Clubes. Para agregar nesse vídeo, deixa eu trazer notícias atualizadas
aqui do Palmeiras, para você ficar por dentro aí do Verdão. Gabriel Jesus aproveita férias para treinar no Palmeiras. Olha aí, o Gabriel Jesus está treinando no Palmeiras. Poderia reforçar o Verdão aí, né? A torcida gosta muito do Gabriel Jesus, ele que foi revelado pelo Verdão. Deixa eu trazer mais notícias aqui para vocês. Palmeiras vira pesadelo para torcedores do Universitário. Os torcedores do Universitário foram loucura ontem no sorteio da Libertadores, quando eles viram lá que pegou o Palmeiras, saiu o Palmeiras no sorteio, eles começaram a chorar. É pedreira para o Universitário aí, o Palmeiras. Trazer mais uma notícia: Palmeiras tem baixo aproveitamento contra times do G6. Aqueles times que estão em cima da tabela ali, o Palmeiras não tem se dado bem, não tem vencido os jogos, né? Mas com certeza aí após o Mundial o Palmeiras vai vir mais forte e vai vencer os jogos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.